Um milionário solitário volta para casa mais cedo e congela ao ver um menino pobre alimentando sua filha deficiente. Revolta, medo. Quem era aquele garoto? Nada poderia prepará-lo para o que viria a seguir. Uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O cheiro estranho invadiu a sala de estar antes mesmo que Eduardo abrisse a porta principal. Um aroma forte, terroso e adocicado, completamente fora do normal para uma mansão onde tudo era calculado, higienizado, previsível. Franzindo a testa, largou as chaves de qualquer jeito na bancada e atravessou a sala com passos duros. O relógio da parede marcava 14 horas. Ele não deveria estar ali. As reuniões em São Paulo tinham sido canceladas de última hora, e seu retorno inesperado era, até então, um segredo. Até então. Passando pela enorme porta de vidro que dava para o jardim, ele parou. A visão à sua frente gelou seu sangue. Isadora, sua filha, a menina frágil de olhos sonhadores, que mal conseguia sustentar o próprio corpo, estava sentada no gramado, sorrindo. Sorrindo. Enquanto o menino magricela, com roupas rasgadas e os pés descalços, a alimentava com colheradas de algo fumegante e esquisito. O estômago de Eduardo virou. Por instinto, correu. "Ei!" gritou, a voz ecoando como uma ordem militar. "Quem é você? O que está fazendo com a minha filha?" O menino, assustado, deixou cair a tigela no chão. O cheiro forte intensificou-se. Era uma mistura de raízes cozidas, ervas e um tempero que Eduardo não reconhecia. Mas não foi isso que o paralisou. Foi a expressão de Isadora, viva, brilhante, diferente de tudo que ele vira nos últimos 6 meses. Lucas, o menino, ficou de pé num salto desajeitado. Devia ter uns 8 ou 9 anos, mas era tão pequeno que parecia menor. Tremia da cabeça aos pés. Eu só... Ela estava com fome, moço. Eu só queria ajudar. Eduardo encarou o garoto como se fosse um invasor. O que mais poderia ser? Um mendigo, surgido sabe-se lá de onde, enfiando coisas desconhecidas na boca de sua filha doente? Cada célula de seu corpo gritava por ação. Chamar a segurança, a polícia, qualquer coisa. Mas então Isadora riu. Uma risada pequena, entrecortada, rouca, mas real. 6 meses de terapias, sessões caríssimas, remédios importados, 6 meses sem um sorriso, e agora isso. Confuso, Eduardo hesitou. O menino aproveitou para tentar se explicar. Dona Estela mandou. A comida dela ajuda de verdade. A gente só queria que ela melhorasse, moço. Eu juro. Quem é Dona Estela? Rosnou Eduardo, lutando para manter o controle. Minha avó, senhor. A gente mora ali, depois do matagal. Ela sabe fazer as comidas que curam. A cabeça de Eduardo latejava. Comidas que curam. Palavras absurdas, palavras perigosas. Antes que pudesse decidir entre gritar, expulsar o garoto ou fazer algo ainda mais drástico, viu Isadora tentando levantar a mãozinha trêmula para alcançar mais comida caída na grama. Algo dentro dele se quebrou. O que diabos estava acontecendo? De repente, todas as certezas que carregava sobre tratamentos modernos, medicamentos avançados e clínicas de luxo começaram a desmoronar em sua mente. 6 meses de especialistas e nada. Um menino descalço e uma tigela fumegante e um sorriso. "Qual o seu nome?" perguntou, a voz saindo rouca. "Lucas, senhor." Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando raciocinar. "Você e sua avó, vocês sabem o que estão fazendo?" Lucas, com um brilho humilde nos olhos, assentiu vigorosamente. "A gente só quer ajudar. Dona Estela diz que cada plantinha tem uma força. Se a gente cuidar direito, a força cuida da gente também." Um trovão distante ribombou, ameaçando chuva. Eduardo olhou para Isadora, agora lambendo o lábio inferior, concentrada como uma criança normal comendo.
Contra toda lógica, contra tudo que sabia, contra a própria razão, ele decidiu. Amanhã, disse num tom que nem ele reconheceu. Você traz mais dessa comida, mas você só dá se eu estiver junto, entendeu? Lucas abriu um sorriso largo, quase aliviado. Pode deixar, senhor. Eduardo ainda não sabia se estava cometendo o maior erro da sua vida ou se acabava de tropeçar no milagre que tanto buscava. Enquanto via o menino recolher a tigela com cuidado e se despedir de Isadora com um aceno carinhoso, sentiu a mansão e o mundo ao seu redor balançar como se estivesse prestes a desabar. E no fundo, uma pergunta martelava seu peito: e se for verdade? A noite caiu pesada sobre a mansão, trazendo uma chuva fina que tamborilava nos vidros como dedos impacientes. Eduardo, sentado à frente de 3 monitores em seu escritório, girava uma caneta entre os dedos com movimentos rápidos e inquietos. No canto da tela, a imagem congelada de Lucas, capturada pelas câmeras de segurança da propriedade, o encarava. A resolução ruim não escondia os olhos grandes e atentos, nem o cuidado com que segurava a tigela. Não era um intruso comum, não era um ladrão. Então quem era? Eduardo abriu outro monitor. Já havia conseguido o nome completo do garoto, Lucas da Silva Mendes, e uma pista vaga sobre sua avó, Estela Mendes. Além disso, silêncio. Nenhum registro oficial de escola, hospital, nada que facilitasse o trabalho. Como vivem tão invisíveis? Murmurou para si mesmo. Incomodado, contratou um detetive particular local para aprofundar a investigação. A ordem era clara: nada de alarmes, nada de confusão, apenas informações. Enquanto esperava, a ansiedade corroía seu peito. O relógio digital no canto da tela avançava, implacável. Quase meia-noite. Às 7 da manhã, uma mensagem acendeu seu celular. Relatório inicial entregue. Eduardo, ainda de pijama, abriu o arquivo com dedos nervosos. Relatório, investigação. Lucas da Silva Mendes e Estela Mendes. Origem: Comunidade Jardim das Oliveiras, limite rural. Residência: barraco improvisado nos fundos de um matagal, sem registro formal. Sobrevivem com vendas artesanais de pomadas, chás e alimentos naturais na feira local. Reputação na comunidade. Curandeiros, gente do bem, sabem lidar com plantas, ajudam quem precisa. Histórico criminal: nenhum. Registro médico: inexistente. Eduardo recostou-se na cadeira. Então era isso. Nada de golpes, nada de crime. Apenas 2 fantasmas sociais, ignorados pelo sistema, sobrevivendo do que a terra lhes dava. Sentiu um desconforto agudo. Pessoas como ele, homens de terno, de salas de reunião e investimentos milionários, não viam gente como Lucas e Dona Estela. Eles simplesmente passavam por eles. Mas agora não podia mais ignorar. Levantou-se de súbito. Precisava ver com seus próprios olhos. Vestindo jeans escuros e um casaco simples, Eduardo dirigiu pelas ruas de paralelepípedo até os arredores da comunidade Jardim das Oliveiras. Conforme se aproximava, os edifícios de luxo davam lugar a casas pequenas, lojas improvisadas e barracos amontoados sem qualquer lógica urbana. Parou o carro discretamente e seguiu a pé. O cheiro de terra molhada e comida caseira enchia o ar. Crianças brincavam descalças, cachorros magros corriam atrás delas. Velhas senhoras, sentadas em cadeiras de plástico, costuravam ou conversavam animadamente. Ele se sentia como um alienígena. Perguntou disfarçadamente a um feirante sobre Dona Estela. O homem, um senhor de rosto enrugado, abriu um sorriso sincero. Ah, Dona Estela, mulher boa, viu? Ajuda quem precisa, chá pra dor, pomadinha pra queimadura. E aquele menino, o Lucas, é um anjinho, vive trazendo ajuda para os mais velhos. Eduardo agradeceu e seguiu as indicações dadas.
Quando encontrou o barraco, o impacto foi imediato. Uma construção simples, feita de tábuas e lona, cercada por um pequeno jardim desordenado, onde cresciam ervas, flores e até pequenas árvores frutíferas. Tudo vibrava de vida. Eduardo observou, sem se aproximar demais. Lucas, de joelhos, plantava algo com cuidado. Dona Estela, ao lado, cantava baixinho enquanto mexia em ervas penduradas em cordões improvisados. Nenhum luxo, nenhuma tecnologia, só terra, suor e paciência. Um leve nó se formou em sua garganta. Como era possível que dali viesse algo que, ainda que de maneira que ele não pudesse explicar, já causara mais efeito em Isadora do que todas as terapias de última geração? Sentiu vergonha da suspeita inicial. Eles não estavam explorando ninguém, estavam apenas cuidando, como poucas pessoas sabiam fazer. Quando Lucas o viu, correu até a cerca de madeira quebrada. "Oi, senhor", disse, ofegante, mas sorrindo. A avó falou que estava esperando o senhor. Eduardo se sentiu desconcertado. Como podiam tratar com tanta gentileza alguém que até ontem os enxergava como invasores? Dona Estela se aproximou, apoiando-se em uma bengala de madeira bruta. "Bom dia, doutor Eduardo." Sua voz era grave, firme. "A casa é humilde, mas o coração é grande. Quer entrar?" Dentro do barraco, a simplicidade era ainda mais impressionante. Panelas de barro, ervas penduradas no teto, pequenos potes de vidro rotulados à mão. Um mundo à parte. Dona Estela preparou um chá e serviu numa caneca lascada. Eduardo, acostumado a cafés gourmet e porcelana italiana, hesitou, mas aceitou. "O senhor tem perguntas?", disse ela sem rodeios. Eduardo assentiu. "Quero entender o que vocês estão fazendo com a minha filha." "Ajudando do jeito que sabemos", respondeu ela com uma naturalidade desarmante. Ela explicou como durante gerações sua família cultivara o conhecimento sobre plantas medicinais. Falou das propriedades regenerativas de algumas raízes, da capacidade anti-inflamatória de certas folhas. Não como uma cientista, mas como quem aprendeu ouvindo a terra. Nada de promessas milagrosas, nenhuma venda de cura, apenas respeito. Quando Eduardo voltou à mansão, o céu começava a se abrir num cinza pálido. Sentou-se na varanda, vendo Isadora dormir no balanço coberto. O rosto dela parecia mais tranquilo, a pele menos pálida. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo se permitiu uma fagulha de esperança. Mas junto dela, uma dúvida corrosiva sussurrava no fundo de sua mente. E se eu estiver apostando tudo na coisa errada? O vento soprou, frio e incerto, carregando a promessa de que a jornada dali em diante seria tudo menos fácil. O silêncio da manhã era cortado apenas pelo barulho ritmado da colher batendo na tigela. Eduardo observava de braços cruzados em pé, com a expressão dura de quem estava pronto para intervir a qualquer momento. No jardim, Lucas ajeitava cuidadosamente a comida sobre um prato fundo de cerâmica. Dona Estela, sentada em um banquinho improvisado, dava orientações com voz mansa. Isadora os observava com olhos atentos, ainda sonolentos, mas vivos. A tensão era tão densa que parecia poder ser cortada com uma faca. "Lembre-se, senhor Eduardo", disse Dona Estela, com aquele tom paciente que parecia mais ensinar do que convencer. "Tudo o que preparamos vem da terra. Nada é forçado. Cada ingrediente é escolhido com propósito." Eduardo apenas assentiu com a cabeça. Embora seu interior estivesse fervendo em conflito, ainda não entendia completamente por que havia permitido isso. Talvez fosse a expressão de Isadora. Talvez fosse o desespero. Ou talvez, apenas talvez, algo dentro dele reconhecesse a honestidade silenciosa que Lucas e Dona Estela carregavam. Por isso, a condição era clara. Nada seria feito sem sua supervisão direta. Ele precisava ver, precisava controlar.
Enquanto Lucas alimentava Isadora, Eduardo registrava tudo: ingredientes usados, temperatura dos alimentos, até mesmo o tempo entre uma colherada e outra. Anotava como um cientista desconfiado diante de uma hipótese absurda. No primeiro dia, o cardápio era simples: um caldo de raízes e legumes orgânicos misturado com ervas frescas maceradas manualmente. Isadora aceitou a refeição com uma naturalidade que surpreendeu até as enfermeiras da casa. Nos dias seguintes, pequenas variações eram introduzidas: mingaus de aveia com extratos vegetais, sopas de folhas amargas que Dona Estela jurava fortalecer o sangue, papas de frutas fermentadas. Não demorou para as tensões surgirem. Em uma tarde particularmente quente, Lucas trouxe uma bebida espessa e de cor estranha, algo entre o verde musgo e o dourado pálido. Eduardo franziu o senho. "O que é isso?" "É suco de folha de sol com mel de abelha silvestre", respondeu Lucas orgulhoso. Eduardo cheirou o líquido e seu instinto de empresário pragmático gritou mais alto: "E se isso causar uma reação alérgica? E se piorar a condição dela?" Dona Estela interveio, firme: "Se causar qualquer desconforto, paramos imediatamente." "Mas, senhor Eduardo, tenha fé. A menina precisa mais de vida do que de medo." O dilema era quase insuportável. O peso da responsabilidade esmagava seus ombros. Finalmente, concordou: "Uma quantidade mínima, sob vigilância constante." Isadora bebeu o suco devagar com a ajuda de Lucas. Sorriu. Nada aconteceu. Ou melhor, aconteceu. Durante aquela noite, pela primeira vez em meses, Isadora dormiu profundamente, sem crises respiratórias. Eduardo, ao ver as imagens das câmeras de monitoramento da noite inteira, sentiu algo que há muito tempo não experimentava: esperança misturada com um medo terrível de estar se iludindo. Com o passar dos dias, o vínculo entre Eduardo, Lucas e Dona Estela começou a tomar forma, mas era um vínculo estranho, frágil como vidro fino. Eduardo continuava vigilante, anotando tudo, questionando tudo, impondo limites rígidos. Era uma aliança de necessidade. Lucas, por sua vez, tratava Eduardo com respeito genuíno, sem bajulação. Era grato pela oportunidade, mas sua verdadeira lealdade era para com Isadora. Já Dona Estela, sábia e paciente, parecia entender que o coração de Eduardo estava em guerra consigo mesmo. Ela apenas fazia seu trabalho, confiando que os resultados falariam por si. E, silenciosamente, falavam. Na sexta-feira da terceira semana, algo aconteceu que Eduardo jamais esqueceria. Isadora, após uma sessão de alimentação e brincadeiras no jardim, conseguiu, com esforço, com tremores, mas conseguiu, levantar o bracinho esquerdo para acariciar a cabeça de Lucas. O gesto durou apenas segundos, mas para Eduardo foi como assistir a um terremoto silencioso rearranjando as placas de sua alma. Não havia força no mundo capaz de fingir aquilo. Eduardo, sentado na cadeira de vime, sentiu lágrimas quentes ameaçando escapar. Disfarçou, pigarreando alto e se virando para o outro lado. Era cedo demais para cantar vitória. Ele sabia disso, mas pela primeira vez, algo dentro dele, um instinto primal, talvez, sussurrou: "Continue." Apesar das pequenas vitórias, o medo persistia. Durante uma reunião improvisada com Dona Estela, em sua biblioteca repleta de livros técnicos e troféus empresariais, Eduardo expôs sua preocupação. "Eu não posso..." hesitou, procurando as palavras. "Eu não posso me dar ao luxo de falhar. Não com ela. Não depois de tudo." Dona Estela, com as mãos calejadas apoiadas no colo, respondeu com uma calma que desarmava: "O medo é parte do caminho, Dr. Eduardo. Mas não é ele quem deve guiar os seus passos." Eduardo a encarou e pela primeira vez percebeu. Aquela mulher que ele subestimara inicialmente não era apenas uma velha mística qualquer. Era alguém que carregava séculos de sabedoria nos olhos.
E Lucas, o pequeno emissário daquela fé ancestral, era o elo vivo que conectava duas realidades antes inconciliáveis. No final daquela semana, selaram um acordo informal. Lucas e Dona Estela poderiam trazer as refeições naturais todos os dias, 2 vezes ao dia. Cada novo alimento deveria ser aprovado antes por Eduardo. Todos os registros, sintomas, reações, comportamentos continuariam sendo anotados rigorosamente. Qualquer sinal de piora, o plano seria imediatamente suspenso. Não era confiança total. Era um acordo baseado em vigilância, tentativa e dúvida, mas era um começo. E às vezes, para mudar um mundo inteiro, tudo o que se precisa é de um começo. O dia amanheceu carregado, com nuvens cinzentas, ameaçando uma tempestade que nunca chegava. Eduardo observava o céu da janela de seu escritório, os dedos tamborilando sem ritmo sobre a madeira polida da mesa. Há semanas, vinha registrando cada detalhe da rotina de Isadora. Anotava com frieza matemática, horários, porções, reações. Era quase um ritual, uma forma de manter o controle em meio ao caos. Mas agora, pela primeira vez, as anotações não apenas documentavam a sobrevivência dela. Elas registravam sinais de mudança, sinais sutis, discretos, tão delicados que, se não estivesse tão atento, poderia ter ignorado. Naquela manhã, Isadora conseguira firmar a cabeça por mais tempo durante a fisioterapia. Coisa de poucos segundos, talvez, mas o suficiente para que a enfermeira, acostumada às sessões frustrantes, soltasse um sorriso genuíno. Mais tarde, durante a alimentação, pegara a colher com as próprias mãos. Um movimento trêmulo, inseguro, mas tão poderoso que Eduardo sentiu os olhos marejarem antes de conseguir disfarçar. Ele não disse nada, apenas anotou com a mão trêmula. Início de movimento voluntário, 15 segundos. Ao entardecer, mais uma surpresa. Isadora, enquanto assistia desenhos animados na sala, soltou uma gargalhada pequena, desajeitada, mas viva. Era como assistir uma flor murcha buscando a luz do sol após uma tempestade interminável. Naquela mesma noite, um novo personagem voltou a invadir a rotina da mansão. Patrícia. Ela chegou sem avisar, como costumava fazer, o salto dos sapatos ecoando pelo mármore frio da entrada. Eduardo a recebeu com a guarda já erguida. Patrícia, impecavelmente arrumada como sempre, foi direto ao ponto. "Quero ver minha filha, agora." Não era uma pergunta. Eduardo a conduziu até a sala, onde Isadora cochilava serenamente no sofá, envolta em uma manta macia. A reação de Patrícia foi instantânea. Ela hesitou buscando a palavra certa. Diferente. Eduardo cruzou os braços, cauteloso. Tem se mostrado mais ativa. Pequenos progressos. Patrícia se agachou ao lado da filha e ajeitou uma mecha rebelde do cabelo dela. O toque foi hesitante, quase nervoso. "O que você está fazendo com ela, Eduardo?" O momento que Eduardo temera havia chegado. Inspirou fundo. "Estou tentando uma abordagem alternativa, algo mais natural." Os olhos de Patrícia se estreitaram. "Alternativa? Como assim?" Antes que pudesse medir as palavras, respondeu: "Alimentação baseada em plantas medicinais, feita por especialistas, digamos, tradicionais." O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Patrícia se ergueu lentamente. "Você está alimentando nossa filha doente com receitas caseiras?" Sua voz saiu cortante, fria. Eduardo manteve o olhar firme. "Eu estou tentando salvar nossa filha, Patrícia. Algo que os tratamentos caríssimos não conseguiram." Ela passou as mãos nos cabelos, um gesto automático de nervosismo. "Isso é irresponsável, perigoso", disparou. "Se algo acontecer com ela, eu juro que..." "Nada vai acontecer", interrompeu Eduardo, mais duro do que pretendia. "Estou monitorando tudo de perto. Ela está melhorando. Você pode ver." "Melhorando?" Ela riu sem humor.
Você acha que alguns sorrisos e risadinhas compensam o risco de uma infecção, uma reação alérgica ou sei lá o quê? Eduardo sentiu a tensão crescer no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. Patrícia respirou fundo, tentando se recompor. Quero o nome dessas pessoas. Agora, exigiu. Não. A resposta saiu antes mesmo que ele pensasse. Patrícia arregalou os olhos. Como assim, não? Você não vai persegui-los. Eles estão ajudando a nossa filha, e até que se prove o contrário, é isso que importa. A conversa terminou em silêncio forçado, uma bomba prestes a explodir. Patrícia se despediu de Isadora com um beijo demorado e saiu sem dizer adeus a Eduardo. Ele ficou ali, parado na sala escura, sentindo o peso da decisão que tomara. Sabia que Patrícia não deixaria barato. Sabia que estava comprando uma briga grande. Mas também sabia, com uma convicção que crescia a cada dia, que algo real estava acontecendo. Algo que nenhuma máquina, nenhum tratamento clínico havia conseguido até então. Nos dias seguintes, Eduardo redobrou os cuidados. Anotava tudo com ainda mais rigor. Fotografava refeições, guardava amostras, mandou analisar alguns ingredientes em laboratórios discretos da cidade, embora soubesse no fundo que os resultados científicos não seriam capazes de capturar o que seus olhos viam. E o que via era Isadora florescendo. Pequenos sorrisos se tornaram mais frequentes, movimentos limitados, antes raríssimos, surgiam de maneira mais natural. Até a própria voz dela, outrora quase um sussurro tímido, começou a ganhar corpo. "Papai", disse certa manhã, enquanto ele ajeitava sua manta. Eduardo congelou. Era a primeira vez em meses que ela pronunciava algo sem estímulo, sem insistência de terapeutas. A palavra saiu trêmula, como um barco enfrentando ondas gigantes, mas era real, viva. Ele se abaixou ao lado dela e, segurando sua mão pequena, murmurou: "Eu estou aqui, meu amor. Eu sempre vou estar." Ao final da semana, o ambiente da casa já era outro. Até os funcionários, antes céticos, pareciam mais atentos, mais gentis com Isadora. Havia uma esperança silenciosa pairando no ar, frágil, mas inegável. Entretanto, a preocupação não abandonava Eduardo. Patrícia estava quieta demais. E ele sabia, por experiência, que o silêncio dela era o prenúncio de algo muito pior do que seus gritos costumeiros. O relógio marcava quase meia-noite quando Eduardo, sozinho no escritório, releu as anotações dos últimos dias. Isadora estava melhorando. Mas a guerra, ele intuía, estava apenas começando. E desta vez, não era apenas a saúde da filha que estava em jogo. Era a própria maneira como ele entendia o mundo. O envelope branco repousava sobre a mesa da sala de jantar como uma bomba não detonada. Eduardo sabia, antes mesmo de abri-lo, que nada de bom poderia vir dali. Patrícia não era de fazer visitas despretensiosas. E também não era de mandar bilhetes carinhosos. Tudo nela era estratégia, cálculo, ultimato. Com um suspiro pesado, Eduardo rompeu o lacre. O papel frio e impessoal trazia em letras formais o que ele já temia: notificação judicial. No topo, uma advertência clara: solicitação de revisão de guarda, medida provisória urgente. Horas antes, a discussão havia sido explosiva. Patrícia surgira novamente na mansão, dessa vez acompanhada de seu advogado particular, um homem magro e de sorriso falso que não largava a pasta de couro. "Estou notificando formalmente", ela dissera, erguendo o documento como uma arma. "Se você continuar submetendo a Isadora a esses experimentos irresponsáveis, levarei essa questão à justiça. E vencerei." A acusação queimava no peito de Eduardo como ácido. Experimentos, irresponsabilidade, palavras jogadas com precisão cirúrgica para ferir. Ele tentou argumentar, manter a calma, mostrar dados, registros, vídeos. Tentou explicar o que havia visto com seus próprios olhos. A melhora discreta, mas consistente de Isadora. Mas Patrícia parecia impermeável.
Eu não vou permitir que minha filha seja usada como cobaia para chás e receitas de quintal. Ela vociferou. Você quer brincar de curandeiro, Eduardo? Ótimo, mas Isadora não vai pagar o preço. O advogado se manteve em silêncio, apenas observando, como um predador paciente. Antes de sair, Patrícia lançou um último olhar de desprezo. Prepare-se. Da próxima vez que eu vier, trarei um oficial de justiça comigo. Agora, com a notificação nas mãos, Eduardo sentia o peso de uma guerra que não pedira para lutar. Sentou-se pesadamente na cadeira e passou a mão pelo rosto. O cansaço parecia se infiltrar nos ossos. Sabia que Patrícia tinha influência, conhecia juízes, médicos renomados, sabia construir narrativas convincentes e sabia também que, aos olhos da sociedade, seu experimento alternativo seria visto com desconfiança. A simples menção de práticas não tradicionais poderia ser pintada como negligência, imprudência ou pior, abuso. O tic-tac do relógio parecia zombar dele enquanto considerava suas opções. Poderia parar tudo. Voltar aos tratamentos convencionais, entregar a guarda total a Patrícia, proteger-se, mas e Isadora? A imagem da filha sorrindo no jardim, tentando levantar os bracinhos, brilhando com uma vitalidade nova, invadiu sua mente. Ele não podia, não queria apagar aquilo, não depois de tudo. Na manhã seguinte, convocou uma reunião com seu advogado, Henrique, um homem pragmático que misturava ceticismo e lealdade em doses iguais. Sentados na biblioteca, cercados por livros de direito e contratos antigos, discutiram a situação. Henrique foi direto. Eduardo, é uma luta difícil. A justiça é conservadora. Se ela alegar que você está arriscando a saúde da sua filha com métodos não reconhecidos, pode conseguir uma decisão rápida de afastamento. Mas Isadora está melhorando. Tenho registros, vídeos, testemunhas. Henrique deu de ombros, impassível. Melhoras subjetivas. Não são provas científicas. E convenhamos, você está lidando com um juiz, não com um cientista. Eduardo se recostou na cadeira, sentindo a derrota roçar sua pele como uma brisa gelada. Então, o que eu faço? Perguntou, exasperado. Henrique ajeitou os óculos. Você precisa de laudos médicos que, pelo menos, não condenem explicitamente o que está fazendo. Precisa mostrar que está monitorando tudo com responsabilidade. E, principalmente, fez uma pausa. Precisa agir com discrição. Qualquer escândalo público vai jogar você no lixo da opinião popular. Nas semanas que se seguiram, Eduardo redobrou a cautela. Cada refeição entregue por Lucas e Dona Estela era documentada, analisada, aprovada. Cada progresso de Isadora era registrado em vídeos, planilhas, diários detalhados. Contratou um pequeno grupo de médicos independentes, discretos, de confiança, para avaliações periódicas. Nada extravagante, nada que pudesse levantar suspeitas. E, acima de tudo, pediu a Lucas e Dona Estela que fossem ainda mais cuidadosos. Nada de conversas fora da mansão, nada de chamar atenção. O garoto, leal e sensível, prometeu com olhos grandes e sérios. Eu não vou deixar ela na mão, senhor. Dona Estela, sábia como sempre, resumiu. Às vezes, para proteger uma flor, a gente precisa escondê-la do vento. Apesar de todo o cuidado, o clima era de cerco. Patrícia intensificou suas visitas, cada vez mais críticas, cada vez mais hostis. Trazia médicos tradicionais para verificações de rotina, tentando encontrar alguma falha, algum sinal de negligência. Eduardo suportava cada humilhação calado por Isadora. Sabia que estava sendo vigiado. Sabia que qualquer erro poderia ser fatal para seus planos e para a liberdade da filha de continuar florescendo. Em uma noite fria, enquanto revia as filmagens das sessões de fisioterapia, Eduardo notou algo curioso. Isadora, agora, mantinha a cabeça erguida por períodos cada vez mais longos.
Seus olhos acompanhavam os movimentos ao redor com mais foco. Era como se, aos poucos, ela estivesse reconectando os fios invisíveis que a ligavam ao mundo. Fechou o notebook com cuidado, como se selasse uma promessa silenciosa. "Eu não vou desistir de você, meu amor", sussurrou. O telefone tocou às 2 da manhã. Era Henrique. "Prepare-se", disse, sem rodeios. O advogado da Patrícia protocolou hoje uma medida cautelar. A audiência preliminar é em 15 dias. 15 dias. 15 dias para provar que não era um lunático. 15 dias para defender o direito da filha de continuar vivendo, de continuar melhorando. 15 dias para mudar tudo, ou perder tudo. Ao desligar o telefone, Eduardo olhou para o céu noturno pela janela do escritório. A lua cheia iluminava a escuridão com uma luz prateada, fria e indiferente. Por um instante, sentiu-se pequeno, vulnerável, um homem sozinho contra o mundo. Mas então lembrou-se de Isadora sorrindo. Lembrou-se de Lucas, de Dona Estela, da coragem silenciosa que vinha deles. E soube, não importava quão difícil fosse, ele lutaria, até o fim. O cheiro de terra molhada misturado ao aroma doce das ervas frescas parecia preencher toda a varanda. Eduardo, com uma xícara de café frio nas mãos, observava Dona Estela organizar os cestos no jardim improvisado. Era um fim de tarde estranho, quente, úmido e silencioso. O tipo de momento que parecia pedir respostas que ele ainda não sabia formular direito. Isadora cochilava no sofá da sala, exausta depois de mais uma sessão de fisioterapia supervisionada. Lucas, sentado na beirada dos degraus, brincava com pequenos ramos de alecrim e manjericão, como quem moldava miniaturas de sonhos. Eduardo, por outro lado, carregava uma inquietação crescente. Precisava entender. Precisava saber o que exatamente havia de tão especial naquelas comidas. O que havia nelas que os remédios caríssimos não conseguiam replicar. Dona Estela chamou com a voz baixa, quase hesitante. A mulher, que até então cantarolava uma canção antiga, ergueu o rosto com calma e sorriu de leve. "Sim, doutor, eu preciso saber. Preciso entender o que vocês estão fazendo de diferente." Ela limpou as mãos no avental surrado, sentou-se em uma cadeira de madeira e o encarou com olhos serenos. "O senhor quer saber da comida mágica, é isso?" Eduardo assentiu. Dona Estela ajeitou a bengala ao lado da cadeira, como quem se prepara para contar uma história que exige respeito. "Então escute, doutor. Escute de verdade." Ela começou explicando que, na família dela, o conhecimento não vinha de livros. Vinha do tempo da observação, da paciência e da escuta. "A terra fala, doutor Eduardo, mas fala baixinho. Quem tem pressa não ouve." Falou de sua bisavó, uma mulher que usava folhas, raízes e sementes para curar febres, cicatrizar feridas, fortalecer corações frágeis. Contou que cada planta tinha seu ciclo, não apenas o ciclo das estações, mas também o ciclo do corpo que a receberia. "Não adianta plantar semente boa em terra cansada", disse, olhando para ele como se falasse de Isadora. "Primeiro a gente precisa preparar a terra, depois plantar a esperança." Explicou que as refeições não eram apenas nutritivas no sentido físico. Elas carregavam o que chamava de memória da vida. Alimentos cultivados sem veneno, colhidos na hora certa, preparados sem pressa, respeitando o que chamava de o ritmo natural das coisas. Cada raiz tem uma história, cada folha tem um canto. Quando a gente cozinha, a gente chama esses cantos para dentro do corpo. Eduardo ouvia, dividido entre o ceticismo e um fascínio que crescia apesar de si mesmo. Dona Estela descreveu os principais elementos que usava para Isadora. Batata baroa selvagem, rica em minerais que, segundo ela, acordavam o corpo de dentro para fora. Folha de sol, uma erva rara coletada à mão, capaz de fortalecer o sangue e aquecer o coração.
mel silvestre, extraído de abelhas criadas em harmonia com a floresta, sem intervenção humana. Raízes de araruta, usadas para purificar o sistema digestivo e fortalecer o estômago. E mais, pequenas técnicas de preparo que respeitavam a fase da lua, a hora da colheita, até o estado de espírito de quem cozinhava. Se a mão que cozinha está amarga, o alimento também fica, disse ela, com uma convicção serena. Eduardo, acostumado a explicações lógicas e relatórios científicos, sentia-se em território desconhecido. Mas algo, nas palavras de Dona Estela, ressoava com a experiência viva dos últimos dias. Não era apenas a composição química dos alimentos, era o cuidado, era a intenção, era o respeito pelo corpo como algo vivo e em transformação, e não como uma máquina avariada a ser consertada às pressas. Em um momento de silêncio, Eduardo se deu conta de como a medicina moderna tratava Isadora até então, como um problema a ser resolvido. Para Dona Estela e Lucas, ela era uma vida a ser nutrida. A diferença, percebeu, era gigantesca, e talvez fosse ali que residisse a tal mágica. Lucas interrompeu os pensamentos de Eduardo ao se aproximar, trazendo um pequeno maço de flores de cor alaranjada. É para Isadora, disse tímido. Ajuda a deixar o quarto mais alegre. Que flores são essas? Eduardo perguntou curioso. Flor do sol, respondeu Lucas, orgulhoso. A avó diz que elas espantam tristeza. Eduardo pegou o maço com cuidado, sentindo o perfume suave e doce. Talvez, pensou, algumas tristezas realmente pudessem ser espantadas assim, com flores, cuidado e fé silenciosa. Naquela noite, enquanto colocava as flores no criado mudo ao lado da cama de Isadora, Eduardo refletiu. A comida mágica de Dona Estela não era feita apenas de raízes e temperos. Era feita de tempo, de amor, de um respeito quase religioso pela vida. Não apenas pela vida que já existia, mas pela vida que ainda podia florescer. E enquanto observava Isadora adormecer, serena e corada, sob a luz suave do abajur, soube que, mesmo sem entender todos os mecanismos invisíveis, confiava. Não de maneira cega, não de maneira irracional, mas da maneira que um homem perdido no deserto confia na primeira gota de água encontrada depois de dias sob o sol escaldante, com gratidão e esperança. Do lado de fora, sob a lua crescente, o pequeno jardim começava a ganhar força. Flores tímidas abriam suas pétalas durante a noite. As ervas balançavam com o vento, e a semente da transformação, plantada semanas atrás, começava a germinar silenciosamente. O celular vibrava sem parar sobre a mesa de reuniões. Eduardo manteve os olhos fixos na tela acesa, o nome de Gustavo, seu sócio de longa data, piscando sem descanso. Ignorou a ligação pela terceira vez. Não estava pronto para aquela conversa. Não agora. Ele sabia exatamente o que Gustavo diria. Questionamentos, advertências, talvez até insultos disfarçados de preocupação. Sabia porque a pressão já estava acumulando-se como uma tempestade silenciosa em torno dele. No mundo que frequentava, de jantares exclusivos, investimentos agressivos e decisões baseadas em dados frios, não havia espaço para métodos baseados em fé, raízes e ciclos da natureza. No final da tarde, depois de mais 3 ligações ignoradas, Eduardo não conseguiu evitar. Gustavo apareceu pessoalmente. Você enlouqueceu de vez? Foi a primeira coisa que disse, atravessando a sala com passos duros, sem nem esperar ser convidado. Eduardo, sentado à beira da enorme mesa de mármore, encarou o amigo com uma serenidade forçada. Bom te ver também, Gustavo. Mas Gustavo não estava para piadas. Todo mundo está comentando. Gesticulava com as mãos, exaltado. Você largou os tratamentos médicos para alimentar sua filha com raízes, chás. Você tem noção do que está fazendo com sua reputação? Com a segurança da Isadora? Eduardo fechou os olhos por um instante, tentando conter a irritação.
Eu estou cuidando dela. Estou vendo resultados que os melhores médicos não conseguiram. Gustavo bufou. Resultados? Você não é cientista, Eduardo. Você é empresário. Você precisa de provas, não de sentimentos. E se as provas forem os pequenos avanços que eu estou vendo todos os dias? Retrucou, a voz ganhando firmeza. E se a ciência não conseguir medir tudo? Um silêncio pesado caiu entre eles. Finalmente Gustavo jogou as mãos para o alto. Faz o que quiser, mas saiba que se isso explodir, você vai se queimar. Publicamente, legalmente. Virou-se para sair, mas antes de atravessar a porta, disparou. Às vezes, a fé cega é mais perigosa do que a ignorância. E saiu, deixando atrás de si apenas o som pesado do silêncio e o eco amargo das palavras. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Eduardo revisou os laudos médicos independentes que havia conseguido. Nada condenava diretamente o tratamento alternativo, mas também nada provava, de forma científica, a ligação entre as melhoras de Isadora e a nova alimentação. Era uma lacuna perigosa, uma brecha que Patrícia certamente exploraria no tribunal. Nos dias seguintes, outros amigos e conhecidos começaram a se aproximar, ora disfarçando críticas com conselhos velados, ora sendo brutais. Você virou um hippie, Eduardo? Zombou Carlos, um antigo parceiro de negócios. Isso vai acabar mal, alertou Mariana, uma antiga colega da época de faculdade. Até o diretor da escola particular onde Isadora estava matriculada, embora afastada temporariamente, mandou uma mensagem preocupada sobre boatos de que a menina estava sendo tratada com terapias alternativas de origem duvidosa. Era como se um cerco invisível estivesse se fechando em torno dele. Para completar, 2 médicos consultados por Patrícia enviaram relatórios criticando veementemente qualquer prática que não fosse baseada em protocolos médicos tradicionais. Frases como negligência potencial, risco de agravo irreversível e necessidade de intervenção clínica urgente saltavam aos olhos como sentenças de condenação. Cada documento, cada olhar de desaprovação, cada sussurro pelas costas pesava como toneladas sobre os ombros de Eduardo. E no meio de tudo isso havia Dona Estela e Lucas, com sua calma inabalável, com sua fé silenciosa. Eles não pediam explicações, não exigiam provas, simplesmente cuidavam, plantavam, colhiam, cozinhavam, dia após dia. Como se confiassem não em resultados imediatos, mas no processo lento, orgânico e cheio de mistérios da vida. Uma tarde, ao vê-los trabalhando no jardim, Lucas rindo enquanto carregava uma bacia de folhas, Dona Estela cantarolando uma canção antiga, Eduardo sentiu um nó apertar em sua garganta. Era como viver entre 2 mundos. De um lado, o mundo das garantias, dos contratos assinados, dos laudos carimbados. Do outro, o mundo do instinto, da intuição, da fé em forças que não podiam ser medidas. A dúvida corroía. E se estivesse enganado? E se estivesse condenando Isadora por orgulho? Mas então Isadora, sentada na varanda, rodeada por flores recém-plantadas, levantou o rosto para ele e sorriu. Um sorriso largo, verdadeiro, que iluminava tudo ao redor. Naquele momento, Eduardo soube. Não era loucura, era esperança. E esperança, aprendeu, não se mede com termômetros nem se pesa em balanças. Se sente, se vive. Ao entardecer, enquanto observava o céu tingir-se de laranja e violeta, Eduardo tomou uma decisão silenciosa. Não abandonaria o que havia começado. Não se renderia ao medo. Entre a ciência fria e a sabedoria ancestral, ele escolheria. Uma escolha difícil, corajosa e cheia de riscos, a vida. Mesmo que tivesse que pagar caro por isso, porque no fundo, o que estava em jogo não era apenas a saúde de Isadora. Era a alma dela. Era a própria chance de continuar acreditando que, às vezes, a vida floresce exatamente onde ninguém mais acredita que possa existir vida. E essa, pensou, era a verdadeira mágica.
O sol mal havia subido, tingindo o céu com tons de rosa pálido, quando Eduardo tomou a decisão. Não foi algo explosivo ou cinematográfico, foi silencioso, quase imperceptível, como uma raiz brotando sob a terra. Após semanas vivendo no fio da tensão, entre consultas médicas, ameaças judiciais e olhares desconfiados, ele percebeu que precisava criar um espaço seguro, um espaço onde Isadora pudesse continuar a florescer, longe dos julgamentos, longe do medo. Um jardim. O projeto começou discretamente. Na parte de trás da mansão, onde antes havia apenas gramado ornamental, Eduardo mandou cercar uma área de cerca de 1.000 metros quadrados. Pediu discrição aos poucos funcionários de confiança que ainda mantinha. Nada de perguntas, foi sua única orientação. Apenas construam a cerca de madeira e instalem o sistema de irrigação simples. Os trabalhadores, acostumados a projetos extravagantes, estranharam a simplicidade do pedido, mas obedeceram. Era um trabalho pequeno, fácil, que não chamava a atenção. E era exatamente isso que Eduardo queria. Na primeira reunião no novo espaço, o clima era de reverência. Lucas, de olhos arregalados, não conseguia esconder a empolgação. Dona Estela, com sua serenidade habitual, percorreu o terreno lentamente, tocando a terra com as mãos nuas, como se a saudasse. "A terra é boa, doutor", disse, sorrindo. "Só precisa ser acordada." Eduardo observava, ainda desconfiado da própria ideia. Ele, um empresário respeitado, agora investindo em plantar raízes e folhas num terreno escondido, como se estivesse cometendo um crime. Mas ver Lucas e Dona Estela tão vivos naquele espaço lhe dava uma certeza estranha. Às vezes, a loucura é apenas uma forma diferente de sabedoria. O planejamento do jardim foi quase ritualístico. "Primeiro preparamos o solo", explicou Dona Estela, enquanto desenhava croquis simples num caderno velho. "Depois, escolhemos as plantas certas, de acordo com o que a menina precisa." Eduardo ouviu em silêncio, tomando notas mentais. Havia uma lógica ali, ainda que não se encaixasse nas planilhas e gráficos a que estava acostumado. Plantas para fortalecer o sistema imunológico, ervas para acalmar a ansiedade, raízes para dar energia vital. Cada espécie escolhida não apenas pela função, mas pela estação, pelo ciclo lunar, pela energia do espaço. Era ciência? Era tradição? Talvez fosse um pouco dos dois. O trabalho começou. Eduardo, Lucas e Dona Estela, dia após dia, com as mãos sujas de terra, sob o calor implacável do verão. Não havia glamour, não havia discursos, só suor, paciência e uma fé silenciosa de que algo bom poderia nascer ali. Aos poucos, mudas de alecrim, lavanda, camomila e arruda começaram a se espalhar em linhas tortuosas. Árvores pequenas, limoeiros, acerolas, jabuticabeiras, foram plantadas nas bordas, como guardiãs silenciosas. No centro do terreno, deixaram espaço para algo especial, uma horta variada, que Dona Estela chamava de o coração do jardim. "Aqui a gente vai plantar esperança", dizia sorrindo. À medida que o jardim crescia, crescia também algo dentro de Eduardo. Uma sensação de reconexão. Era estranho, em meio às crises e ameaças, ele se sentia mais vivo do que jamais se sentira em anos. Talvez fosse o contato com a terra, talvez fosse a simplicidade, ou talvez fosse simplesmente ver Isadora sorrindo cada vez mais ao passear pelo pequeno canteiro de ervas recém-nascidas. Ela ainda era frágil, ainda dependia de cuidados intensivos, mas seus olhos brilhavam, e isso bastava. A discrição, no entanto, era crucial. Oficialmente, aquele espaço era apenas um projeto paisagístico experimental, uma desculpa para afastar perguntas inoportunas. Eduardo instruíra todos os funcionários. "Se perguntarem, digam que estou testando um modelo de agricultura sustentável para projetos futuros da empresa." Era uma meia-verdade, e nesse momento era o suficiente.
Em uma tarde especialmente quente, enquanto regavam as novas mudas, Lucas olhou para Eduardo e perguntou: "O senhor acredita mesmo que isso tudo vai ajudar?" A pergunta, feita com uma inocência desarmante, pegou Eduardo de surpresa. Olhou ao redor, o cercado improvisado, a terra ainda crua, as mudas frágeis, o sol a pino, e respondeu com uma honestidade que o surpreendeu: "Eu acredito que, às vezes, a gente precisa plantar o que não vê para colher o que precisa." Lucas sorriu satisfeito com a resposta. E naquele sorriso, Eduardo encontrou forças para continuar. Com o passar das semanas, o jardim começou a ganhar corpo. As primeiras folhas de manjericão surgiram. As mudas de lavanda exalavam um perfume discreto. As raízes de araruta começaram a firmar-se no solo. Isadora, agora mais ativa, adorava passear entre as plantas. Suas mãos pequenas tentavam alcançar as flores e seus olhos brilhavam diante dos tons vivos e dos cheiros adocicados. Era um espetáculo silencioso. E era só o começo. À noite, Eduardo sentava-se no banco improvisado no centro do jardim e observava o céu. Pensava em tudo o que havia abandonado para estar ali. Reputação, segurança, a falsa sensação de controle. E sorria, porque pela primeira vez em muito tempo não sentia falta de nada disso. Sentia-se inteiro, mesmo que o mundo inteiro dissesse que ele estava errado, mesmo que estivesse apostando tudo em algo que não podia provar. Ali, naquele pedaço de terra escondido, Eduardo encontrara algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A esperança de ver sua filha renascer. E no fundo, talvez ele próprio estivesse renascendo também. A notícia chegou até Patrícia como uma fagulha em campo seco. Uma das governantas, inadvertidamente, deixou escapar durante uma conversa no portão: "O doutor Eduardo tem passado muito tempo lá no Jardim Novo, plantando umas ervas com aquela senhora." No instante em que ouviu, Patrícia sentiu o estômago se revirar. Não era apenas a irritação habitual, era algo mais profundo, mais ameaçador. Sem avisar, no dia seguinte, ela apareceu na mansão. Eduardo estava supervisionando a adubação de novas mudas de camomila quando ouviu o som dos saltos altos batendo forte no piso da varanda. Ele se virou a tempo de ver Patrícia cruzar o jardim como uma tempestade prestes a desabar. "O que é isso?" ela gritou, apontando em volta com um gesto amplo e furioso. Lucas, que estava agachado ao lado de uma fileira de mudas de capim-limão, encolheu-se instintivamente. Dona Estela permaneceu imóvel, observando em silêncio. Eduardo respirou fundo. Sabia que aquele momento viria, mas nem toda a preparação do mundo o havia preparado para a intensidade da raiva dela. "Isso", disse ele, tentando manter a calma, "é uma tentativa de dar à nossa filha uma chance real, algo que ela não teve até agora." Patrícia soltou uma risada incrédula. "Uma chance real?" A voz dela subiu uma oitava. "Você perdeu o juízo. Vai salvar a Isadora plantando matinhos e cozinhando raízes? É isso?" Eduardo manteve o olhar firme. "Estou tentando cuidar dela da única maneira que parece estar funcionando." "Funcionando?" repetiu ela, exasperada. "Você está se baseando em quê? Em sorrisos? Em fantasias? Está agindo feito um lunático, Eduardo." A brisa quente agitava as folhas do jardim recém-criado, mas o clima entre eles era cortante. "Você sabe o que está fazendo?" Ela continuou, avançando alguns passos. "Sabe o risco que corre? A justiça não vai tolerar essa irresponsabilidade. Eu não vou tolerar. Eu estou monitorando tudo", respondeu Eduardo mais firme. "Tenho registros, tenho acompanhamento." "E o que a ciência diz sobre isso?" Ela atacou. "O que os médicos falam? Você quer mesmo arriscar a vida dela num capricho? Por puro desespero?" A palavra desespero atingiu Eduardo como uma pedra. Ele sabia que, no fundo, era verdade. Estava desesperado, mas também sabia que não era só isso. Era fé, era esperança.
Era a única centelha de luz depois de meses de escuridão. Patrícia girou nos calcanhares, olhando ao redor, os olhos faiscando. Você se cercou de 2 charlatões, apontou para Lucas e Dona Estela. E ainda teve a coragem de esconder isso de mim. Eu não escondi, eu protegi, Eduardo respondeu a voz grave. Protegeu? De quem? De mim? Ela riu, amarga. Ou protegeu a si mesmo da vergonha de admitir que perdeu o controle? O golpe foi duro. Eduardo sentiu o impacto, mas não recuou. Eu faria qualquer coisa pela nossa filha, disse. Qualquer coisa que trouxesse vida de volta aos olhos dela. E você deveria fazer o mesmo. Por um momento, Patrícia hesitou. O olhar dela vacilou, traindo uma sombra de dúvida. Mas logo se recompôs, endurecendo novamente. Isso não vai ficar assim, disse, baixando a voz para um sussurro venenoso. Se você acha que pode brincar de Deus no quintal da nossa filha, está muito enganado. Sem esperar resposta, Patrícia se virou e marchou de volta para a mansão. O som de seus passos furiosos desapareceu lentamente, mas a tensão permaneceu pairando no ar como fumaça densa. Eduardo permaneceu imóvel, sentindo o peso da batalha que sabia que ainda estava longe de terminar. Lucas se aproximou inseguro. Ela vai tirar a Isadora da gente? Eduardo olhou para o menino e, num gesto instintivo, bagunçou levemente seus cabelos. Não se preocupe, vamos proteger ela. Dona Estela apenas assentiu, como se já soubesse que as maiores batalhas nem sempre são vencidas com força. São vencidas com persistência e fé. Nos dias seguintes, Patrícia intensificou sua presença. Visitava a mansão com mais frequência, fazia inspeções improvisadas, conversava longamente com médicos, registrava tudo o que via. Era uma presença opressora, como uma sombra pairando sobre o jardim secreto. Eduardo resistia como podia, mantendo o ritmo das atividades, protegendo o espaço e a rotina de Isadora. Mas cada visita deixava cicatrizes invisíveis. Cada olhar de desprezo, cada ameaça velada, cada comentário sarcástico era uma faca cravada mais fundo em sua determinação. Em uma tarde especialmente tensa, Patrícia exigiu uma reunião formal. Sentaram-se na sala de reuniões, lado a lado, mas em lados opostos de um abismo emocional que parecia intransponível. Eu quero a guarda integral, disse ela sem rodeios. Eduardo não respondeu de imediato. Sabia que aquele era o objetivo dela desde o início, mas também sabia que ceder seria trair não apenas Isadora, mas a si mesmo. Eu não vou entregar a minha filha, respondeu a voz baixa e firme. O olhar de Patrícia brilhou com uma mistura de raiva e desprezo. Então nos vemos no tribunal. Ela se levantou e saiu, deixando a promessa de guerra ecoando nas paredes silenciosas da mansão. Quando a porta se fechou, Eduardo ficou ali, imóvel. O jardim secreto, com suas mudas frágeis e flores tímidas, parecia distante, irreal. Mas ele sabia. Era real, tão real quanto a luta que teria que travar. Não apenas contra Patrícia, não apenas contra o sistema, mas contra o medo que silenciosamente tentava invadir seu coração. E ele lutaria até o último fio de esperança. Porque às vezes, pensou, a vida só floresce para quem tem coragem de proteger o invisível. A manhã chegou silenciosa, banhada por uma luz dourada que invadia o jardim recém-nascido da mansão. O cheiro das ervas ainda molhadas pelo orvalho parecia mais intenso naquele dia, como se o próprio mundo, de alguma forma, soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Eduardo acordara cedo, mais por hábito do que por necessidade. A tensão constante dos últimos meses deixara nele uma inquietação permanente, um estado de alerta silencioso. Mas naquela manhã havia algo diferente no ar, uma expectativa tênue que fazia o coração bater mais rápido. Isadora estava na varanda, sentada em sua cadeira adaptada, enrolada em uma manta leve.
O vento brincava com seus cabelos e ela sorria, distraída, observando Lucas correr atrás de uma borboleta que teimava em escapar de suas mãos. Dona Estela ajeitava algumas mudas em vasos próximos, como se cada gesto carregasse um significado maior. Eduardo se aproximou devagar, as mãos enfiadas nos bolsos do jeans. "Como ela está hoje?" perguntou em voz baixa. Dona Estela olhou para Isadora e sorriu. Hoje, ela vai querer voar um pouquinho, eu acho." Eduardo arqueou uma sobrancelha, sem entender. Mas antes que pudesse perguntar, Lucas já estava ao lado de Isadora, oferecendo-lhe a mão com uma reverência exagerada que a fez rir baixinho. O fisioterapeuta particular, um jovem sensível e mente aberta chamado Rafael, apareceu logo depois, carregando um colete de suporte e muletas infantis adaptadas. "Vamos tentar?" perguntou com a suavidade de quem sabe que a vitória e a derrota podiam ser separadas por milímetros. Isadora olhou para Eduardo, olhos grandes e ansiosos. Ele se ajoelhou diante dela, nivelando seus olhares. "Sem pressa", disse sorrindo. "Um passo de cada vez, minha pequena." Ela assentiu com uma seriedade que fazia o peito dele se apertar. Rafael ajustou o colete ao redor do tronco de Isadora, prendendo-o com fechos delicados. Depois, colocou as muletas ao alcance de suas mãos pequenas e frágeis. A tensão no ar era quase palpável. Eduardo mal respirava. Dona Estela apertava as mãos no avental. Lucas, parado ao lado, murmurava palavras de encorajamento que só Isadora parecia ouvir. Com esforço visível, Isadora puxou o corpo para frente, tentando sair da cadeira. Por um instante, pareceu que ela ia desabar. O colete a segurou. Rafael a amparou com delicadeza, equilibrando-a. Um pé na frente do outro. Incentivou. Isadora respirou fundo. Seu pé direito, pequeno e trêmulo, deslizou poucos centímetros à frente. Depois o esquerdo. Mais um passo. Eduardo sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Foram apenas 5 passos. 5 pequenos, vacilantes e desajeitados passos sobre o piso de pedra da varanda. Mas para ele foi como ver alguém cruzar um oceano a nado. Isadora, ofegante, deixou-se cair nos braços de Rafael, rindo. Uma gargalhada leve, cristalina, que parecia banhar todo o ambiente de uma energia nova. Lucas comemorou como se fosse um gol de final de campeonato. Dona Estela enxugou discretamente uma lágrima. E Eduardo ajoelhou-se e abraçou a filha, esquecendo de toda a rigidez que sempre o envolvera. "Você é incrível, minha princesa", sussurrou, com a voz embargada. Isadora apertou seu pescoço com as mãos pequenas, ainda trêmulas, mas cheias de vida. Mais tarde, enquanto Rafael recolhia os equipamentos e Lucas espalhava flores pela varanda, Eduardo se permitiu um momento de solidão no jardim. Sentou-se no banco improvisado e fechou os olhos. Reviu mentalmente o que havia presenciado. Cada passo incerto, cada sorriso de superação. Sentiu algo mudar dentro de si. Até então, acreditara apenas no que via com os olhos. Agora, começava a acreditar no que sentia com o coração. E no fundo do peito algo se aninhou. A certeza silenciosa de que estava no caminho certo. Ainda que ninguém mais acreditasse, ainda que o mundo inteiro se levantasse contra ele. Isadora tinha dado 5 passos, mas para Eduardo era o início de tudo. À noite, a casa estava mais viva do que em meses. Isadora não parava de falar, em frases entrecortadas, misturadas com risadas e gestos animados. Lucas a acompanhava, enchendo-a de histórias mirabolantes sobre como ela agora era uma super-heroína dos jardins. Dona Estela preparou uma sopa especial, celebrando discretamente a conquista. Eduardo sentou-se à cabeceira da mesa, observando a cena com uma gratidão silenciosa. Era isso. Era por isso que ele lutava, não pelos aplausos, nem pela reputação, mas por esses momentos, esses pequenos milagres que não cabiam em relatórios médicos. Antes de dormir, foi até o quarto de Isadora.
Ela já dormia, os cabelos espalhados no travesseiro, a respiração tranquila. Sentou-se ao lado dela e, sem acordá-la, sussurrou: "Obrigado, minha pequena, por me mostrar o que é coragem de verdade." Do lado de fora da janela, o jardim sussurrava em silêncio, embalado pela brisa suave da noite. E Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se em paz. Não porque os problemas tinham desaparecido, nem porque a batalha estava vencida, mas porque agora ele sabia que não lutava mais no escuro. Tinha um norte, tinha esperança e principalmente tinha uma razão pequena, sorridente e cheia de vida que havia dado seus primeiros passos rumo a um futuro finalmente possível. O jardim da mansão parecia diferente, não apenas pelas novas plantas e canteiros que cresciam em desordem viva e colorida. Era algo no ar, uma atmosfera mais leve, como se a casa, antes fria e silenciosa, tivesse finalmente aprendido a respirar. E no centro dessa transformação estavam 3 pessoas improváveis: Lucas, Dona Estela e, claro, Isadora. Lucas se tornara uma presença constante. Não mais só o menino tímido que ajudava no jardim, mas alguém que ocupava espaço no coração da casa. Quase um irmão. A relação entre ele e Isadora florescia como as mudas de lavanda. Brincavam de esconde-esconde entre os canteiros, inventavam histórias sobre dragões escondidos nas raízes da jabuticabeira. Disputavam quem encontrava primeiro os novos brotos de ervas. Cada risada de Isadora parecia abrir ainda mais o peito de Eduardo. Ele assistia de longe, tentando não interferir, deixando aquele laço se formar livremente. Nunca vira a filha tão cheia de vida. Lucas não a tratava como frágil, incentivava-a a tentar, a se aventurar, a ir além do que achava possível. "Você consegue", dizia com a certeza de quem realmente acreditava. E Isadora, ao lado dele, parecia acreditar também. Eduardo também notava mudanças no próprio Lucas. O menino, antes acanhado, agora caminhava com mais firmeza. Sorria fácil, opinava sem medo, fazia sugestões. "A gente podia plantar camomila perto da varanda", propôs um dia. "Assim o cheiro entra pela casa." Eduardo sorriu. "Boa ideia." Lucas abriu um sorriso largo, como quem ganhava o mundo. E havia Dona Estela. Com seus passos lentos e sua presença serena, ela tornara-se parte do cenário da casa, tão natural quanto as flores nas janelas. Para Isadora não era mais a Senhora das Plantas, era Vovó Estela. O apelido surgiu numa tarde preguiçosa, quando Isadora adormeceu enroscada em seu colo. "Vovó Estela", murmurou antes de fechar os olhos. Dona Estela acariciou seus cabelos em silêncio, aceitando o título sem alarde. Eduardo, vendo da varanda, sentiu uma pontada forte no peito. Gratidão. E algo que ele não sabia se era cura ou redenção. A casa mudou. As refeições, antes formais e silenciosas, agora eram atravessadas por risos, histórias improvisadas e pequenos conflitos. Eduardo, que fora tão rígido com horários e formalidades, aprendeu a gostar da bagunça. E das tardes em que as crianças voltavam sujas de barro e Dona Estela inventava receitas com o que colhiam do jardim. A vida voltara a preencher os espaços. E junto com ela, um tipo de felicidade que não era controlada, mas real. Nem tudo era perfeito, claro. Lucas esquecia ferramentas jogadas no quintal. Isadora exagerava nos esforços e ficava exausta. Mas até nos tropeços, Eduardo via algo novo. Havia afeto amarrando tudo, um tipo de amor que não exigia perfeição. Numa noite estrelada, decidiram fazer um piquenique no centro do jardim. Espalharam cobertores, acenderam lanternas solares e dividiram frutas e histórias sob o céu aberto. Lucas falava sobre estrelas que seriam sementes lançadas pelos deuses. Isadora, aninhada entre Eduardo e Dona Estela, ouvia fascinada. E olhando ao redor, Eduardo entendeu. Aquilo era uma família.
Não como a que ele planejara um dia, não a imagem polida dos comerciais, mas uma família real, com imperfeições, recomeços e muito amor. Mais tarde, já sozinho no escritório, Eduardo refletiu. Durante anos, buscara sucesso, reconhecimento, controle. Construíra um império de contratos e cifras. Mas nada se comparava à riqueza silenciosa que agora florescia ali. Uma menina rindo entre flores, um menino plantando sonhos, uma mulher que sabia que paciência cura tanto quanto remédios, e ele, Eduardo, finalmente presente. Antes de dormir, passou pelo quarto de Isadora. Ela dormia profundamente, abraçada a um pequeno buquê de flores. Ao lado, um desenho, uma casa grande, um jardim colorido, 4 figuras de mãos dadas. Isadora, ele, Lucas, Dona Estela, e acima deles um sol sorridente. Eduardo sorriu também, e em silêncio fez uma promessa. Protegeria aquela nova família com tudo o que tivesse, porque algumas coisas, agora ele sabia, simplesmente valem a luta. O vídeo não foi planejado. Na verdade, era apenas uma filmagem despretensiosa, feita por Lucas, enquanto brincava com Isadora no jardim, numa tarde morna de outono. Ele usava o celular antigo que Eduardo havia lhe dado, mais para ouvir músicas do que para qualquer outra coisa. Mas naquele dia, por impulso, gravou. Isadora, usando o colete de suporte, apoiada nas muletas adaptadas, dava passos curtos e trêmulos em direção a uma fileira de girassóis. O sorriso dela, genuíno, parecia rivalizar com o próprio sol. Lucas, com sua inocência, narrou baixinho. A heroína do nosso jardim. Ao fundo, risadas se misturavam ao canto suave dos passarinhos. O vídeo ficou salvo, esquecido entre outras memórias no celular de Lucas. Até que certa noite ele mostrou as gravações para Bianca, uma amiga da feira que vendia doces artesanais. O encanto foi imediato. "Isso é lindo demais, Lucas!" exclamou ela, emocionada. "Você devia mostrar isso para o mundo." Ele hesitou. Não sabia direito o que era viralizar, mas a empolgação de Bianca era contagiante. Com seu consentimento, ela postou o vídeo em sua conta. Uma legenda simples acompanhava: "Quando o amor e a natureza cuidam melhor do que qualquer remédio." No começo, foram poucas curtidas. Alguns comentários tímidos, elogiando a coragem de Isadora. Mas havia algo naquele vídeo, a espontaneidade, a pureza, que tocou fundo. Em poucas horas, começou a se espalhar. Milhares de visualizações. Dezenas de milhares no dia seguinte. Sites de notícia republicaram. Menina supera limitações com ajuda de comida natural e amor de uma comunidade humilde. Jornais locais pediram entrevistas. Programas de TV mandaram mensagens. Influenciadores emocionados compartilhavam o vídeo. Sem querer, Isadora se tornara um símbolo. Eduardo soube do furacão na manhã seguinte, quando seu telefone começou a vibrar sem parar. Chamadas de números desconhecidos, mensagens chegando em sequência. Assustado, abriu o navegador. E lá estava, o rosto da filha estampado nos maiores portais. Vídeos, manchetes, fotos. O título mais comum girava em torno da mesma ideia: A Menina que Floresceu. Uma história de esperança no jardim secreto. Por um momento, o pânico o paralisou. O jardim, as práticas naturais, a batalha judicial com Patrícia, tudo agora exposto. Se ela já o acusava de agir por desespero, o que faria agora? Chamou Lucas imediatamente. Encontrou o menino na cozinha, preparando uma infusão de ervas com Dona Estela. "Lucas", disse, tentando soar calmo, "precisamos conversar." O menino arregalou os olhos, assustado. Quando Eduardo explicou sobre o vídeo, Lucas murchou. "Eu não queria..." balbuciou. "Só queria mostrar que ela está feliz." Eduardo ajoelhou-se diante dele, segurando-lhe os ombros. "Eu sei", disse com sinceridade. "Você fez isso por amor, e talvez era isso que o mundo precisava ver." Lucas piscou, surpreso. "Então o senhor não está bravo?" Eduardo sorriu, cansado. "Não,
Mas precisamos ser cuidadosos agora, muito cuidadosos. Ao longo do dia, a situação fugiu ainda mais do controle. Repórteres começaram a aparecer no portão. Carros de reportagem estacionavam na rua. Pessoas tentavam tirar fotos de longe. A notícia se espalhara como vento em campo seco. Eduardo reuniu todos na sala principal. Isadora, confortável em sua cadeira especial, assistia à movimentação com curiosidade. Dona Estela, serena, apenas aguardava. Lucas, nervoso, mordia o lábio. A história agora está nas ruas, explicou Eduardo. E vai ter gente que vai tentar distorcer tudo. Fez uma pausa. Mas também pode ser uma oportunidade, uma chance de inspirar outras famílias, de mostrar que outros caminhos existem. Olhou para Isadora, que sorria, alheia à gravidade do momento, e soube que não podia recuar. Contratou uma assessora de imprensa de confiança para filtrar entrevistas e proteger a narrativa. Nada seria feito sem autorização. Nada colocaria Isadora em risco. Ainda assim, a curiosidade pública não diminuía. Novos vídeos surgiam. Trechos antigos de Isadora brincando no jardim, relatos de vizinhos sobre Dona Estela e suas comidas mágicas. Histórias de outras famílias tentando tratamentos naturais. Especialistas começaram a debater o caso na TV. O jardim secreto agora era visto como um símbolo de resistência e esperança. Numa tarde dourada, enquanto caminhava pelo jardim com Isadora, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era uma produtora de um dos maiores programas de TV do país. Queriam contar sua história para milhões. Eduardo ouviu em silêncio e desligou sem dar resposta. Caminhou até o velho banco de madeira, sentou-se e observou o céu tingido de laranja. Sabia que decisões difíceis viriam. Sabia que a exposição poderia atrair aliados e inimigos. Mas, acima de tudo, sabia o que realmente importava. Não era o jardim, não era a história, era Isadora, a menina que, contra todas as probabilidades, florescia e que agora, sem querer, tinha o mundo inteiro como testemunha. A tempestade não chegou com trovões, chegou com notificações, milhares delas, comentários, julgamentos, versões distorcidas da história de Isadora e do Jardim Milagroso. Em poucas horas, o vídeo que parecia apenas um registro de superação se transformou num campo de batalha. Alguns comentários traziam apoio sincero. Isso sim é amor verdadeiro. A ciência ainda tem muito que aprender com a sabedoria popular. Mas outros eram pedras lançadas sem piedade. Irresponsável. Negligência é crime. Essa criança deveria ser protegida. Isso é charlatanismo disfarçado de esperança. Eduardo lia tudo como quem atravessa uma chuva de granizo sem abrigo. Sabia que, ao expor sua história, perdera o controle. Agora, era o mundo quem decidia o que era certo ou errado. E o mundo, muitas vezes, era impiedoso. As primeiras ameaças vieram discretas. Mensagens anônimas no e-mail, cartas deixadas na portaria. Você vai pagar pelo que está fazendo. Vamos tirar sua filha de você. Eduardo reforçou a segurança, mudou rotinas, orientou funcionários, mas a sensação de cerco era inevitável. A mansão, antes um refúgio, agora parecia um castelo sitiado. Em meio à avalanche, algumas vozes surgiram em defesa. Médicos alternativos, terapeutas naturais, ONGs de saúde integrativa. Alguns jornalistas publicaram reportagens equilibradas, destacando resultados sem romantizar. Eduardo recebia essas manifestações com gratidão, mas também com receio. A polarização tornava tudo mais perigoso. Quanto mais visível ficava, mais vulnerável se sentia. Então veio o golpe que, no fundo, ele já esperava. Patrícia. Ela voltara à justiça. Dessa vez com toda a força que sua influência permitia. O processo era impiedoso. Acusava Eduardo de negligência, exposição indevida da imagem da filha, uso de práticas sem reconhecimento médico. Pedia a guarda total de Isadora.
proibia o uso de métodos alternativos, restringia visitas de Eduardo até nova ordem. Era um ataque para destruí-lo. Ao receber a notificação, Eduardo sentou-se na poltrona do escritório. O documento tremia em suas mãos. Ficou ali, imóvel, sentindo o peso da traição. A dor de ser visto como um vilão quando tudo que fizera fora lutar pelo bem da filha. E o medo paralisante de perder Isadora. Convocou Henrique, seu advogado. A reunião foi longa e exaustiva. "Você tem laudos?" perguntou Henrique. "Tenho, mas são frágeis", respondeu Eduardo. "Testemunhas?" "Lucas, Dona Estela, algumas enfermeiras." Henrique suspirou. "Vamos precisar mais, especialistas neutros, depoimentos técnicos." Eduardo assentiu. "Eu faço o que for preciso." Henrique olhou para ele sério. "Então se prepare, vai ser guerra." Enquanto o processo começava a tomar forma, a mansão tentava manter um ritmo de normalidade. Lucas e Dona Estela, percebendo a tensão, mantinham-se discretos. Isadora, alheia, florescia, caminhava melhor, falava com mais desenvoltura, ria com mais liberdade. Era cruel pensar que tudo aquilo poderia ser interrompido por uma decisão de tribunal. Numa noite silenciosa, Eduardo sentou-se sozinho no jardim. As estrelas brilhavam num céu límpido. O cheiro de lavanda e manjericão preenchia o ar. Fechou os olhos e orou. Não era um homem religioso, mas naquela noite pediu forças. Pediu tempo para proteger sua filha, tempo para deixá-la crescer sem medo. Quando voltou para dentro, encontrou Lucas adormecido no sofá, um livro de botânica aberto no colo, e Dona Estela na cozinha, preparando um chá, serena como sempre. A tempestade estava apenas começando, mas Eduardo sabia no fundo que não lutaria sozinho, e que acontecesse o que acontecesse, não se arrependeria de ter escolhido a esperança, porque certas coisas, ele aprendera, simplesmente valem a luta. O dia amanhecera estranho. O jardim, normalmente vibrante, parecia apagado sob o céu nublado. As folhas das árvores balançavam preguiçosamente, como se até a natureza tivesse perdido o fôlego. Eduardo acordou com uma sensação ruim no peito. Tentou ignorar, mas a inquietação era persistente. Vestiu-se, tomou um café apressado, tentou seguir a rotina. Nada parecia se encaixar. No fundo, sabia que havia algo errado. O primeiro sinal veio durante o café da manhã. Isadora, sempre animada para passear pelo jardim, recusou-se a sair da cama. "Não quero", murmurou, a voz rouca. Eduardo sentou-se ao lado dela, preocupado. "Está cansada, meu amor?" Ela apontou para o peito com olhos úmidos. "Dói", sussurrou. Um frio atravessou o estômago de Eduardo. Chamou Dona Estela, que examinou a menina com um olhar sóbrio. "Vamos deixá-la descansar", sugeriu, mas o tom de voz denunciava sua preocupação. Horas depois, Isadora piorou. Primeiro a febre, depois os tremores. Eduardo acionou Rafael, o fisioterapeuta, que recomendou assistência médica imediata. O pânico se espalhou pela casa. Ligou para o pediatra, organizou o transporte médico, mas a espera parecia interminável. Quando a equipe chegou, o quadro era grave. Pressão baixa, batimentos instáveis, sinais claros de infecção. Isadora, tão cheia de vida dias atrás, agora lutava sob lençóis brancos. Os médicos agiram rápido, mas Eduardo se sentia impotente. Assinava papéis sem entender direito, apenas tentando não desabar. A culpa o invadiu de forma implacável. Será que ele falhara? Será que havia levado a fé longe demais? Na madrugada, Isadora foi transferida para o hospital. O cheiro de antisséptico, o brilho frio das luzes, os sons monótonos das máquinas, tudo o empurrou de volta a um cenário que jurara nunca mais enfrentar. Sentado na sala de espera, cabeça baixa, revivia cada decisão. Perguntava-se se tinha feito a escolha certa. Henrique, o advogado, apareceu ainda de madrugada. Trouxe más notícias. Patrícia já sabia da internação.
Ela vai alegar negligência grave, disse. Vai usar isso contra você no tribunal. Eduardo assentiu sem discutir. As palavras pesavam demais para serem ditas. Pela manhã, conseguiu visitar Isadora no quarto. Ela dormia, conectada a tubos e monitores. Mesmo inconsciente, parecia inquieta, como se lutasse em silêncio. Eduardo segurou sua mão, tentando transmitir alguma força. Eu sinto muito, murmurou, com a voz embargada. Não havia justificativas suficientes. Nos dias que seguiram, a situação de Isadora variava. Às vezes melhorava, às vezes piorava. Eduardo permanecia ao lado dela, contando histórias sobre o jardim, sobre Lucas e Dona Estela, tentando manter viva alguma esperança. Lucas e Dona Estela queriam visitar, mas o hospital não permitia. Mandaram desenhos, bilhetes, flores. Eduardo colocava tudo ao lado da cama de Isadora. Cada pequena lembrança era um gesto de resistência contra o medo. Numa madrugada silenciosa, Eduardo foi até o jardim interno do hospital. Sentou-se no chão frio, olhando para as plantas pálidas sob a luz artificial. Perguntava-se se teria força para continuar lutando. Ao voltar para o quarto, encontrou Isadora agitada. Aproximou-se rápido e ouviu, num sussurro fraco, papai. Jardim. A palavra escapou quase sem força. Mesmo em meio à febre, era o jardim que ela chamava. Não o hospital. Não a dor. O jardim. Eduardo ajoelhou-se ao lado da cama e chorou em silêncio. Sabia que enquanto houvesse aquela pequena centelha dentro dela, ele também precisaria resistir. Não importava o quanto fosse difícil, não importava quem se opusesse, ele lutaria. Por ela, pelo que haviam plantado juntos, pela esperança que ainda pulsava ali, frágil, mas viva. O hospital parecia cada vez mais frio. As paredes claras, antes apenas neutras, agora pareciam se fechar ao redor. O cheiro forte de desinfetante parecia grudar na pele. Eduardo permanecia sentado na poltrona dura ao lado da cama de Isadora, sem saber se era dia ou noite. O tempo se dissolvera em alarmes, relatórios médicos, sussurros apressados de enfermeiras. No centro daquele mundo suspenso, Isadora, frágil, imóvel, conectada a monitores que registravam cada flutuação de sua resistência. Naquela madrugada, Eduardo desabou. Não chorou alto, nem se revoltou. Apenas permaneceu em silêncio, sentindo um peso imenso dentro do peito. Observava a filha e se perguntava se tinha cometido o maior erro da vida. Era mais fácil culpar a sociedade, as circunstâncias, a ex-mulher. Difícil era reconhecer a própria falha. Havia apostado tudo em uma esperança que, naquele momento, parecia ter se quebrado. Pela manhã, conversou com o médico que cuidava do caso, Dr. Vicente. A situação é grave, disse ele, sem rodeios. Precisamos agir rápido, com protocolos agressivos. Não há mais espaço para hesitação. Eduardo ouviu, sentindo cada palavra como uma punhalada. O médico falava com respeito, mas a mensagem era clara. A fé nas alternativas já não bastava. Mais tarde, vagou até a pequena capela do hospital. Sentou-se em um dos bancos vazios, encarando as velas que tremulavam suavemente. Ficou ali, sem rezar, sem pedir favores invisíveis. Pensava no que arriscara. Pensava na vida da filha, tão perto de escapar por entre os dedos. E pela primeira vez considerou desistir daquilo em que acreditava. Aceitar que nem todo amor é suficiente para vencer. Passou horas ali, em silêncio. Sabia que em breve teria que tomar decisões difíceis, autorizar tratamentos, assinar papéis que reconheciam suas falhas. Talvez perdesse a guarda de Isadora, talvez salvasse sua vida. Cada possibilidade era uma lâmina cortando fundo. Quando voltou para o quarto, o dia já morria. As luzes fracas criavam sombras suaves nas paredes. Sobre a mesa, viu um buquê simples enviado por Lucas. Lavandas, camomilas, margaridas colhidas no jardim. Um bilhete preso às flores dizia: para a nossa heroína.
Estamos esperando você. Eduardo leu aquelas palavras e sentiu algo dentro de si mudar. Não era a certeza de vitória, era apenas a lembrança de que havia amor, mesmo nas horas mais sombrias. Sentou-se novamente ao lado da filha, segurou sua mão, sentindo o calor leve ainda presente. Falou com voz baixa, quase um sussurro. Estou aqui, não importa o que aconteça, não prometeu curas, não tentou explicar o que não sabia, apenas se fez presente. Se Isadora lutasse, ele caminharia ao lado dela. Se não pudesse mais, estaria ali também, sustentando o que fosse preciso. Naquela noite, não tomou nenhuma decisão oficial, não assinou documentos, não rompeu sonhos, apenas permaneceu. Ali, ao lado da filha, aceitando que a verdadeira força não está em vencer todas as batalhas. Está em continuar amando, mesmo quando o chão some sob os pés. E naquele amor silencioso encontrou algo para se agarrar. Ainda frágil, ainda distante, mas suficiente. O sol filtrava-se timidamente pelas janelas do hospital. Era um novo dia, mas Eduardo sentia-se ainda preso à madrugada anterior, a mesma em que quase perdera a esperança. Sentado ao lado da cama de Isadora, cansado demais para dormir, atento demais para relaxar, nem notou os passos suaves se aproximando. Só ergueu o rosto quando ouviu uma voz familiar. Trouxe um presente. Lucas estava ali, carregando uma pequena caixa de madeira com cuidado. Ao lado dele, Dona Estela observava com olhos serenos, apoiada em sua bengala rústica. Eduardo piscou, confuso. O que é isso? Lucas aproximou-se, sorrindo. É o jardim dela, em miniatura. Eduardo abriu a caixa. Dentro repousavam pequenas mudas, manjericão, lavanda, camomila, hortelã. Entre elas, um punhado de terra úmida vinda do jardim da mansão. No centro, uma flor do sol, ainda em botão. Lucas oferecia mais do que plantas, trazia consigo um pedaço de casa, um pedaço de fé. Assim ela lembra quem é, disse o menino. Eduardo fechou os olhos por um momento. O peito apertava, mas de um jeito diferente. Sentaram-se juntos, sem pressa. A presença bastava. Depois de um tempo, Dona Estela falou: a gente planta uma semente, mas ela cresce no tempo dela. Às vezes parece que morreu, às vezes parece que não vai mais nascer. Fez uma pausa breve. Mas lá embaixo, onde a gente não vê, a vida continua. Eduardo absorvia cada palavra. Ela continuou: é fácil cuidar quando tudo floresce. Difícil é confiar quando nada acontece. É nesse tempo que se prova a fé. Lucas, olhando para a caixa de mudas, acrescentou: a gente não pode puxar a raiz para ela crescer mais rápido. Tão simples, tão verdadeiro. Eduardo sentiu o peso da culpa suavizar. Talvez não tivesse errado em acreditar. Talvez só estivesse impaciente demais. Enquanto conversavam, Isadora se remexeu na cama. Lucas ajeitou o lençol com carinho. Tá tudo bem, heroína, murmurou. Dona Estela olhou para Eduardo e completou, com ternura: ter fé não é não sentir medo, é seguir em frente, mesmo sentindo. As horas passaram devagar, mas havia uma diferença naquela espera. Eduardo já não fixava os olhos apenas nos monitores. Olhava para Isadora, para o calor de sua pele, para a respiração que ainda persistia. Havia vida ali, havia força. No final da tarde, Rafael, o fisioterapeuta, passou para examiná-la. Antes de sair, disse a Eduardo: não se vence uma guerra num único dia. Cada pequena melhora é uma vitória. Essas palavras ecoaram nele. À noite, Eduardo tomou uma decisão silenciosa. Aceitaria os protocolos médicos, permitiria os tratamentos necessários, mas não abriria mão daquilo que aprendera: o amor, o cuidado paciente, a esperança que germina invisível. Havia espaço para tudo, para a ciência, para a sabedoria ancestral. Não eram inimigos. Podiam caminhar juntos. Antes de dormir, posicionou a pequena caixa do jardim em miniatura na cabeceira.
A flor do sol, ainda fechada, parecia respirar junto com a noite. Assim como Isadora, assim como ele, sorriu pela primeira vez em muitos dias. Não era um sorriso amplo, era pequeno, discreto, mas verdadeiro. No escuro, murmurou para si mesmo: a gente espera, a gente acredita. E finalmente permitiu-se descansar, não para se render ao cansaço, mas para sonhar de novo. A esperança não havia morrido, apenas germinava, longe dos olhos, onde a força verdadeira nasce. O hospital parecia diferente naquela manhã. A luz que entrava pelas janelas tinha um tom mais quente. O ar, embora ainda impregnado de antisséptico, parecia menos opressor. E acima de tudo havia vida ali. Pequena, tímida, mas viva. Eduardo acordou com o som familiar dos monitores. Desta vez, o bip constante não parecia anunciar desastre. Abriu os olhos e encontrou Isadora acordada. Ela o observava com um olhar sonolento, mas atento. "Papai", murmurou a voz fraca, porém cheia de reconhecimento. Eduardo congelou. Por um segundo, temeu estar sonhando, mas era real. Sorriu, sentindo as lágrimas ameaçarem. "Estou aqui, meu amor. Sempre estive." Ela tentou sorrir e conseguiu. Um gesto pequeno, mas tão carregado de significado que Eduardo sentiu o peito transbordar. A recuperação não foi imediata. Cada pequeno avanço era conquistado com esforço, uma respiração mais firme, um movimento mais controlado, palavras cada vez mais claras. Rafael, o fisioterapeuta, acompanhava cada passo com atenção. "Vai ser uma jornada longa", explicou. "Mas agora é uma jornada possível." A palavra soava como uma promessa. Assim que foi permitido, Lucas e Dona Estela vieram visitar. Lucas correu até a cama, carregando um buquê de ervas frescas. Seus olhos brilhavam. "Heroína!" exclamou radiante. Isadora retribuiu o sorriso, mais consciente, mais forte. Dona Estela, sempre calma, apenas pousou a mão sobre a testa da menina e murmurou algo que parecia uma bênção. Os dias seguintes foram preenchidos com pequenas conquistas. O primeiro banho de sol na varanda, as primeiras refeições sólidas, os primeiros passos assistidos. Cada avanço era celebrado com respeito, quase como quem assiste ao desabrochar lento de uma flor rara. Em paralelo, Eduardo e Henrique trabalhavam silenciosamente para fortalecer sua posição legal. Novos relatórios médicos mostravam um quadro diferente. Não mais o pai inconsequente, mas o homem que havia resistido, que havia lutado pela filha. Ainda era cedo para confiar na justiça, mas a maré começava a virar. Na terceira semana após a crise, veio a notícia tão aguardada. "Ela está fora de perigo", anunciou o médico. Eduardo precisou de alguns segundos para absorver aquelas palavras. Isadora não estava apenas sobrevivendo, estava florescendo. O dia da alta foi simples, sem faixas, sem celebrações grandiosas. Eduardo empurrou a cadeira de rodas de Isadora pelos corredores do hospital, com Lucas e Dona Estela ao lado. Quando cruzaram as portas principais, a luz do sol os envolveu como um abraço. Isadora fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. No caminho para casa, Eduardo dirigia devagar. Cada quilômetro parecia recontar a história das batalhas vencidas, das noites insones, dos medos enfrentados, das raízes que cresceram em silêncio, onde poucos acreditaram que haveria vida. Ao chegar à mansão, Isadora pediu para ir ao jardim. Com ajuda, foi levada até o centro do espaço que agora transbordava cor. Flores dançavam ao vento. O aroma das ervas preenchia o ar. Borboletas pairavam despreocupadas. Isadora sorriu como nunca antes, um sorriso de liberdade. Com esforço, colocou os pés no chão. Deu um passo, depois outro. Lucas vibrava ao lado dela. Dona Estela sorria, emocionada. Eduardo ajoelhou-se, braços abertos, e Isadora, trêmula, caminhou até ele. Quando a abraçou, Eduardo deixou as lágrimas caírem.
Dessa vez, lágrimas de gratidão. Naquela noite, deitado ao lado da filha adormecida, olhou pela janela. O céu estrelado parecia mais próximo. Entendeu que a jornada não terminava ali. A vida seguiria, cheia de quedas e recomeços. Mas agora, sabia que não caminhava sozinho. Enquanto Isadora vivesse, enquanto o jardim florescesse, ele também continuaria a florescer. Dia após dia. Os dias passaram como uma sequência de auroras douradas, com Isadora em casa, fortalecendo-se a cada manhã. O peso que antes esmagava Eduardo começou a se dissipar. Não desapareceu. Algumas marcas são para sempre, mas transformou-se em algo suportável. Cada sorriso da filha, cada passo sem muletas, cada brincadeira no jardim eram lembretes vivos de que a vida, apesar de tudo, continuava. E Eduardo sabia que não podia permitir que aquilo ficasse apenas entre eles. A ideia surgiu naturalmente. Enquanto Isadora e Lucas disputavam quem montava o buquê mais colorido, Dona Estela, tomando chá na varanda, comentou: "O que curou a menina não foi só a comida, foi o cuidado." Eduardo ficou pensativo. Sabia que havia algo ali que não podia se limitar ao jardim, algo que precisava ser compartilhado. Naquela noite, no escritório, abriu o computador e escreveu no topo da tela: Projeto Nova Semente. Não era apenas um nome, era uma promessa. Criar algo que unisse a sabedoria da natureza à precisão da ciência. Alimentos saudáveis para crianças com necessidades especiais, sem aditivos desnecessários, respeitando os ciclos naturais. Inspirado por Isadora, por Lucas, por Dona Estela, vieram dias intensos de planejamento. Consultou nutricionistas, conversou com médicos, reuniu especialistas em alimentação funcional. Eduardo queria algo legítimo, capaz de resistir às críticas, algo que honrasse a história que viveram. Nem todos apoiaram. Alguns sócios antigos tentaram dissuadi-lo, outros zombaram da ideia. Mas ele não recuou. Pela primeira vez, seu propósito ia além dos números. Reuniu uma equipe pequena, mas apaixonada. Gente que via nas raízes, ervas e alimentos vivos uma nova forma de cuidado. Criaram protótipos de papinhas, biscoitos, sucos fermentados e sopas enriquecidas. Tudo com ingredientes orgânicos, tudo respeitando o tempo da terra. A primeira linha de produtos recebeu o nome de Flor de Isadora, um tributo silencioso. Cada embalagem trazia o desenho de uma flor do sol e uma frase simples: cultivando vidas com amor, ciência e natureza. O lançamento foi discreto. Uma pequena coletiva no jardim da mansão, com alguns jornalistas e famílias convidadas. Eduardo falou de forma simples. Contou a história de Isadora como um lembrete de que há diferentes caminhos para o cuidado. Falou do tempo, da paciência e do amor. O impacto foi surpreendente. As primeiras reportagens foram positivas. As redes sociais, antes tão críticas, vibraram com apoio. Famílias emocionadas compartilharam suas histórias. Médicos atentos enxergaram uma nova possibilidade de integração. Claro, havia vozes contrárias. Sempre haveria. Mas Eduardo não se abalava. Sabia que agora havia raízes profundas sustentando tudo. Dias depois, num fim de tarde dourado, Eduardo, Lucas, Dona Estela e Isadora sentaram-se juntos no jardim. "A senhora sabia que tudo isso ia acontecer, vó Estela?" perguntou Lucas. Ela sorriu. "Eu sabia que onde se planta amor, uma hora floresce." Olhou para Eduardo, cheia de ternura. "E agora o senhor plantou amor para muita gente, doutor." Eduardo apenas sorriu. Não sentia mais necessidade de provar nada. Apenas sentia-se parte de algo maior, algo vivo, algo que, assim como Isadora, continuava a renascer. Este era o verdadeiro legado. Não prêmios, não contratos, mas vidas tocadas, sementes lançadas ao vento, jardins secretos florescendo o mundo afora. O jardim parecia diferente naquela manhã.
O orvalho brilhava nas folhas novas e o ar carregava uma expectativa sutil, como se o próprio espaço soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Lucas acordou cedo, como sempre. Calçou as botas gastas e correu para o jardim, ansioso para cuidar das novas mudas. Carregava aquela esperança silenciosa que só as crianças e as flores conhecem. A de encontrar um pequeno milagre a cada amanhecer. Enquanto caminhava entre os canteiros, algo inesperado chamou sua atenção perto do velho limoeiro. Aproximou-se com cuidado, respeitando o que parecia sagrado. No meio do capim, entre ervas daninhas, uma flor, pequena, de pétalas douradas e brancas, irradiando uma luz suave sob o sol da manhã. Lucas se agachou, encantado. "Vó Estela!" chamou sem tirar os olhos da descoberta. "Vem ver!" Dona Estela, que regava plantas próximas, veio apressada. Quando avistou a flor, seus olhos se arregalaram. Ajoelhou-se com reverência, passando a mão enrugada sobre as pétalas delicadas. "Por todos os santos!" murmurou. Eduardo e Isadora, atraídos pelo chamado, chegaram logo depois. Encontraram Lucas apontando entusiasmado para a pequena planta, o rosto iluminado. "Olha, papai, uma flor mágica!" Eduardo se ajoelhou, intrigado. "Que flor é essa?" Dona Estela sorriu com aquele brilho de quem guarda muitos segredos. "É a flor da alegria." Isadora repetiu o nome, maravilhada. "Ela é rara", explicou Dona Estela. "Nasce sem ser plantada. Só aparece onde a terra foi regada com amor, paciência e fé." Fez uma pausa breve. "Dizem que onde uma flor dessas brota, um ciclo de dor termina e um novo começa." O silêncio que se seguiu foi carregado de reverência. Eduardo sentiu um nó na garganta. Não precisavam de mais palavras. Todos entendiam o que aquela flor significava. Lucas olhou para ele animado. "A gente pode plantar mais dela?" Dona Estela acariciou a cabeça do menino. "Essa flor nasce onde o coração cuida, não onde a mão manda." Eduardo observou cada um deles e sentiu algo profundo. A história de luta, dor e renascimento estava toda ali, pulsando silenciosamente. Sem pressa, tirou o celular do bolso e fotografou a flor, não para mostrar a outros, mas para guardar. Como um lembrete íntimo de que mesmo nos momentos mais escuros, algo belo ainda podia nascer. Naquela tarde, Lucas, Isadora e Dona Estela organizaram uma pequena cerimônia. Cravaram ao lado da flor uma plaquinha de madeira, escrita com letras infantis. "Aqui nasceu a alegria." Eduardo assistia de longe, o peito cheio. Sabia que nenhuma conquista, prêmio ou sucesso empresarial se comparava àquele instante. Mais tarde, sob o pôr do sol que tingia o céu de laranja e violeta, Isadora se aninhou no colo dele. Apontou para a flor. "Ela é forte, né, papai?" Eduardo beijou o topo de sua cabeça. "Muito forte." "Igual a gente?" Ele sorriu com os olhos marejados. "Igualzinho." Enquanto a noite envolvia o jardim adormecido, Eduardo compreendeu. A verdadeira vitória não estava nos aplausos, nos contratos ou nos números. Estava ali, na flor frágil que desafiara o impossível. Nos corações resistentes que escolheram florescer. Um novo legado nascia plantado com amor e regado por coragem, silencioso, constante e eterno. O sol brilhava forte sobre o jardim naquela manhã. A luz parecia celebrar o novo começo. Mas agora, aquele espaço não era mais apenas deles. Havia vozes espalhadas entre os canteiros, risadas leves, crianças correndo entre fileiras de camomila e girassóis. Adultos caminhavam devagar, observando as plantas, aprendendo. O que um dia fora refúgio secreto agora era aberto à comunidade. Um jardim medicinal, um jardim de esperança. A decisão veio naturalmente. Depois de tudo o que viveram, Eduardo sabia que não poderia guardar aquilo só para si. Consultou Lucas, Dona Estela e Isadora. Todos concordaram. "Se a gente planta alegria", disse Lucas, com a sabedoria de quem vê o mundo pelo lado mais puro,
Tem que dividir com o mundo. E assim fizeram. Começaram devagar. Uma manhã por mês, abririam os portões. Convidariam famílias, crianças, idosos. Ofereceriam oficinas simples, como plantar uma erva, como ouvir o tempo da terra, sem promessas extravagantes. Apenas cuidado genuíno. E pouco a pouco, o jardim se tornou um refúgio vivo. Um lugar onde se buscava o que hospitais e farmácias não sabiam oferecer: esperança. Naquele dia especial, o jardim pulsava de vida. Eduardo caminhava entre os visitantes, Isadora ao seu lado, firme, passos leves. Lucas corria à frente, guiando pequenos grupos de crianças, explicando a diferença entre manjericão e hortelã, como se revelasse segredos mágicos. Dona Estela sentava-se sob o limoeiro antigo, contando histórias a quem quisesse ouvir. Perto da flor rara, Isadora parou diante da pequena placa escrita meses antes: "Aqui nasceu a alegria." Tocou-a com carinho, depois olhou para Eduardo. "Papai, a gente fez isso." Eduardo ajoelhou-se segurando suas mãos. "Sim, meu amor, você fez isso. Nós todos fizemos." O sorriso de Isadora parecia maior que o próprio mundo. Lucas apareceu correndo, puxando Dona Estela. "Vamos tirar uma foto." Eles se reuniram diante da flor da alegria. O sol banhava todos com uma luz dourada. Isadora ficou no centro, de mãos dadas com Lucas e Dona Estela. Eduardo atrás deles, uma mão em cada ombro. No instante em que a foto foi tirada, uma borboleta branca pousou suavemente sobre a flor. Um gesto silencioso da vida, celebrando o que haviam construído. Depois, sentaram-se na grama. Compartilharam pães caseiros, frutas colhidas ali mesmo, sucos de ervas frescas. Conversaram, riram, sonharam. Eduardo olhava para eles, sua família escolhida, e sentia uma paz que há muito desconhecia. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e dourado. As crianças corriam livres entre as árvores. O vento trazia o aroma das flores recém-abertas. Eduardo sentia que finalmente havia encontrado o que sempre buscou. Não um destino, mas um lar. Um lar de raízes profundas, de sonhos plantados com cuidado. Antes de partirem, Isadora, Lucas e Dona Estela plantaram juntos uma nova muda no centro do jardim. Sabiam, sem precisar dizer, que aquilo era mais do que um gesto. Era uma promessa. A verdadeira riqueza estava ali, no amor compartilhado, na fé silenciosa que transforma a terra batida em campos de esperança. O jardim da esperança agora era real. E enquanto o mundo lá fora corria apressado, ali o tempo seguia outro ritmo. O ritmo da paciência, o ritmo da vida. E era perfeito assim. E então, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Até a próxima!